Olá amigos, estou de volta para falar nesse vídeo sobre lucidez. Lucidez é um assunto sempre relacionado com a viagem astral, né? Ou projeção astral, experiência fora do corpo, desdobramento. Então, se estes são temas que lhe interessam, continue comigo que vamos falar sobre lucidez. Bom, vamos iniciar com a definição de dicionário mesmo. Lucidez, estado em que a pessoa compreende bem, que expressa suas ideias com clareza, que utiliza perfeitamente de suas faculdades mentais, né? Então, às vezes, por exemplo, num filme a gente assiste lá o médico perguntando para o paciente, né? Em que ano estamos? Se ela falar, estamos no ano de 1800, obviamente que algo não está correto na lucidez dessa pessoa. Talvez nessa característica relacionada com faculdades mentais. Temos diversas faculdades mentais, como por exemplo a memória. Então assim, outros sinônimos de lucidez. Clareza. A própria palavra lucidez dá a ideia de luz, de clareza, clareza mental. Percepção, percepção dos sentidos, né? Capacidade de entender ou se expressar claramente. Então, assim, no meu ponto de vista, a lucidez é um dos atributos de nossa consciência. Quando eu digo consciência aqui, estou me referindo ao espírito, alma, ao self, ao eu interior, seja o nome que você queira para o que seja o nosso princípio, para que seja nós mesmos, né? Nosso princípio interno, espiritual, ou seja, nós, então a lucidez uma característica adquirida aqui no nosso nível humano. Porém, vocês vão ver durante esse vídeo que esse assunto lucidez é bem relativo, é algo bem relativo. Então, por exemplo, a lucidez da percepção da multidimensionalidade. Não é todo mundo que tem essa lucidez. Existem pessoas que passam 80, 90 anos e nem sequer se dão conta de que existe plano espiritual, de que existem outras dimensões, né, outros planos. Então, por outro lado, existem pessoas mais sensíveis, alguns chamam de médium, clarividentes. São pessoas que vivenciam, até mesmo pela projeção astral, essa questão da multidimensionalidade. Então, a lucidez dessa pessoa é diferente. Ela tem uma lucidez enquanto encarnada de que existe algo muito além dessa nossa realidade física que nos circunda. Por outro lado, a outra pessoa não tem essa percepção, essa lucidez, já que percepção é também um sinônimo de lucidez, né? E a lucidez extrafísica? Da mesma forma que existe essa lucidez no corpo físico, que pode se expandir, por exemplo, a pessoa que tem uma expansão da consciência, né, ela tem uma lucidez muito mais ampliada e percebe questões muito mais avançadas do que estamos agora, entre aspas, sintonizando. Por outro lado, fora do corpo, também existe a questão da lucidez extrafísica. E a nossa lucidez, enquanto fora do corpo, por exemplo, numa projeção astral, não é assim algo preto no branco, vamos supor, ou inconsciente ou consciente. Não é algo binário. Existe entre esses dois extremos, vamos dizer assim, um degradê de lucidez. Existe, entre aspas, estados de cinza, não é preto e branco, existe estados intermediários. Então a nossa lucidez pode variar, inclusive, numa mesma experiência. Você pode estar consciente de que está fora do corpo, ou você pode estar inconsciente, sonhando e depois se torna consciente. Então varia muito essa questão de lucidez extrafísica. O que é chamado muitas das vezes de sonho lúcido, podemos considerar como hipótese um estado intermediário
de lucidez entre o inconsciente e o sonho e o consciente, o projetado, vamos assim dizer, né? O extrafísico, o extracorpóreo. Então, naquele estado intermediário, a pessoa pode ali vivenciar o que é chamado de sonho lúcido, que ainda não é uma projeção, mas está ali, vamos dizer assim, num nível intermediário entre estar sonhando e consciente, né? Então tem esse termo também, eu coloco aqui essa hipótese, existem outras também, né? E lucidez após a morte. Vou contar aqui um caso fictício. Vamos dizer que a pessoa desencarna e na visão dela, na lucidez dela, ela pensa que está encarnada. Então ela anda pelo duplo do plano físico, na casa dela, vai para casa, vai para o serviço. Ela acha estranho que as pessoas não respondem a ela, não visualiza ela, ela tenta se comunicar, né? Aí durante a noite, quando as pessoas saem do corpo, ela consegue comunicar com um e o outro, interagir. E essa pessoa, se ela não estiver lúcida, vamos dizer assim, do seu estado extrafísico, né? Do seu estado pós-morte, ela pode ter uma vida ali por algum tempo, mesmo sem saber que ela não tem o corpo físico, né? Então a lucidez mesmo após a morte não é a mesma para todas as pessoas, assim como aqui, enquanto encarnado, não temos a mesma lucidez. E isso tem diversos motivos de ser assim, né? Então existe essa escala de lucidez que eu comentei, né? Que essa escala existe tanto extrafisicamente como dentro do corpo, né? Por questões diversas novamente, inclusive por crenças, pela restrição do próprio cérebro físico, do corpo físico, que nos restringe. Então muitas das vezes a lucidez que nós temos enquanto encaixados no corpo não é a mesma entre vidas onde nós temos uma liberdade maior, justamente por não ter esse corpo biológico que nos restringe, né? As leis físicas da matéria acabam restringindo a nossa lucidez. Mas mesmo assim varia bastante de pessoa para pessoa, né? Se a gente pegar um Dalai Lama, um Buda, Jesus, foram pessoas, no caso do Dalai Lama é uma pessoa que ainda, né, está encarnada, que enquanto tiveram aqui no plano físico, ou estão como outras pessoas também, são pessoas que enquanto encaixadas no corpo, tinham estados de lucidez bem diferentes, né? Então, agora falando na lucidez na projeção astral, é justamente essa questão. Cada pessoa também vai manifestar essa lucidez de forma diferente. E ainda tem mais um fator. Pode ser que você realize uma projeção astral lúcida, ativa, mas na hora de encaixar no corpo físico, você esquece a experiência. Então você pode ter uma sensação, inclusive, de um sonho lúcido, justamente por esse encaixe ter perdido muita informação ou ter truncado a memória. Então a lucidez, quando você encaixou no corpo físico, comprimiu, zipou, né? E teve esse problema que não é bem um problema, é uma questão natural nossa, de seres humanos, que é muito comum. Por isso que é tão complicado essa questão de lucidez, né? No caso extrafísica. Pouquíssimas pessoas, eu não conheço ninguém que tenha uma lucidez contínua, que sai do corpo com a mesma lucidez que estava no corpo, continua, depois volta, lembra de tudo, né? Uma lucidez contínua, tanto física como extrafísica, depois que desencarna, quando encarna de novo. Então isso é raríssimo, é para poucos mestres. Ninguém, a grande maioria das pessoas, dos seres humanos, não tem essa capacidade de lucidez, né? E com relação a técnicas para desenvolver a lucidez, né? Então, eu pensei um pouco sobre isso e muitas pessoas confundem a técnica com fórmulas, né? Como se fosse uma fórmula que você segue aquilo e já funciona, tal como se nós fôssemos uma máquina, né?
segue os passos ali, faz tal exercício, tal coisa, e já, cadê a lucidez? Cadê a minha, né? Então não é assim. Para mim, a questão da lucidez passa por um autoconhecimento, um desenvolvimento espiritual, também intelectual, emocional, né? Então vários níveis que vamos desenvolvendo para poder conseguir cada vez mais lucidez. E esse é um trabalho que não é apenas de uma vida, né? São de várias vidas. Então é complicado falar de técnicas, mas algo que eu andei lendo recentemente e considero bastante interessante é a técnica da atenção no presente, né? O mindfulness, a atenção plena, que é uma técnica que vem de outras filosofias orientais e tem muito a ver com meditação. Então eu penso que é algo interessante de ser praticado. Pesquise na internet mindfulness em inglês ou atenção plena em português. Então é algo interessante de ser estudado, essa questão da meditação também. Algo interessante que a projeção astral nos proporciona é a oportunidade de vivenciar uma experiência na qual nossa lucidez é maior do que aquela que estamos expressando agora no plano físico enquanto encaixados no corpo físico. Já que fora do corpo você não tem essa limitação biológica de um cérebro físico tridimensional, não é mesmo? Com 5 sentidos apenas. Então, fora do corpo, quando você percebe-se lúcido, você está num corpo astral, num corpo mais sutil, que tem de outros processos de percepção, não tem a limitação física, você está numa vibração maior, num outro cérebro, num paracérebro, vamos dizer assim, né? Então, você pode vivenciar uma experiência cuja lucidez seja maior do que aquela do seu dia a dia. Isso já ocorreu comigo e muitas das vezes podemos até considerar como expansões de consciência. Nesses momentos você se liga com outras realidades ainda mais sutis, se liga com o todo, tem uma percepção energética muito maior do que aquela realidade que a gente normalmente percebe. Numa projeção normal, vamos dizer, numa consciência que seja igual à que estamos agora, enquanto encaixados no corpo, ou menor, então você tem uma experiência super lúcida. Essa experiência ela é lembrada, obviamente, e não é esquecida por toda a vida, marca demais a nossa memória física, né? Então, e também traz emoções muito boas. São coisas assim bem avançadas e raro, né? Não é toda a projeção que a gente tem esse nível de consciência. É uma ou outra, né, que a gente vai desenvolvendo, às vezes até mesmo com auxílio de amparadores, que a gente pode ter um estado de lucidez ampliado. Mas normalmente, né, na grande maioria, pelo menos das minhas projeções, eu estou com essa lucidez de agora para baixo. Então quando abaixa muito já começa a atingir a questão do sonho lúcido, né? Depois do sonho até um momento em que fica um apagão geral, né? Você pode estar fora do corpo, mas você não lembra, você fica mais ou menos como que um estado de coma, vamos dizer assim. Não um coma patológico, um coma por conta de uma doença, mas um coma consciencial, vamos assim dizer, né? Um coma de falta de lucidez. Então existem todas essas questões quando a gente estuda a lucidez relacionada com as experiências fora do corpo. Então essas são as principais questões que eu gostaria de passar, né, sobre lucidez.